Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para a gente fazer um resumão do nosso semestre, justamente porque eu estou para postar o nosso simulado. Nosso simulado ficou com data de entrega para dia 18 de junho, daí depois nós temos o nossa avaliação 3, que ficou com data de entrega para o dia 2 de julho, e depois a nossa recuperação 3, que ficou com data de entrega para o dia 2 de julho. Isso serve para a disciplina de biologia, certo? Eu vou colocar aqui para apresentar minha tela e a gente começar a fazer esse resumão do semestre. Lembrando que o conteúdo abordado nesse resumo, ele se refere aos conteúdos que a gente trabalhou em aula ao longo do semestre, que é a origem da vida, alguns conceitos fundamentais de ecologia, certo? Daí depois nós temos ali algumas interações ecológicas, e por final nós temos a parte de biogeografia. Vou colocar aqui, fechou. Bom, a primeira pergunta que eu faço a vocês, né, é o que é a vida e o que é a existência. Então, quando eu falo de vida, a definição mais aceita é aquela que a vida é um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Quando eu falo de autossustentável, eu estou falando que é um sistema, né, ou seja, possui um mecanismo de entrada, um mecanismo de processamento de informações ou moléculas, e depois um mecanismo de saída, um mecanismo cíclico, certo? Onde cada componente desse sistema, ele age de forma integrada em prol de uma função. Bom, só que, quando eu estou falando de vida, eu estou falando que é um sistema, né, fechado, ou semiaberto, né, que é a célula, ok? Que é a nossa unidade da vida. E agora, quando eu estou falando de existência, ela é um pouco diferente, porque eu posso englobar os vírus, que eles não têm células. Então, por isso que eu trouxe uma reflexão aqui para vocês, do compositor e cantor Bob Marley, que diz o seguinte: não viva para que sua presença seja notada, mas que sua falta seja sentida. Por exemplo, o corpo humano é constituído por células. Se algumas delas começar a fazer uma replicação anormal, ela se destaca e é taxada de câncer, benigno ou maligno. Mas, se pertence a um grupo de células epidérmicas, por exemplo, que reside na pele, caso elas morram, certamente sentiríamos sua falta, pois nossos órgãos internos estariam desprotegidos. Nesse sentido, a vida é o percurso de tempo e espaço, ou seja, transgeracional, que uma unidade autopoética transmite e altera seus meios de replicação de informação. Quando estou falando de informação aqui, estou falando de genes, e quando estou falando de unidade autopoética aqui, eu estou falando das células. E a existência é o percurso transgeracional de uma unidade macromolecular ou supramolecular, né, que transmite e altera seus meios parasitários de replicação. E daí, nisso, eu já estou englobando os vírus e também alguns procariotos, como mitocôndrias e cloroplastos, que deram origem aí aos seres eucariontes. Essa simples analogia já nos traz uma ideia de unidades autopoéticas. A teoria autopoética ela é uma teoria formulada pelos biólogos chilenos Maturana e Varela, que falam sobre um sistema de automação molecular capaz de realizar a autorreprodução. Ou seja, eles falam que as células elas possuem essa capacidade, né, de construir a sua própria matéria-prima para construir seu material celular, ou seu elemento celular, né? Seja a membrana plasmática, o citoesqueleto, o citoplasma, suas organelas e assim por diante. Ou seja, as duas conjunturas principais que nós temos sobre a teoria autopoética é que nós temos um sistema constante, que são chamados de organização, e depois um sistema variável, que são chamados, então, ali, nosso metabolismo, que está associado às organelas também. Então, por exemplo, eu tenho uma zona de fronteira para todas as células, que é essa membrana plasmática, que permite a permeabilidade seletiva de materiais que entram e saem para dentro da célula, e uma zona de eventos, que é onde fica o nosso citoesqueleto, o citoplasma, as organelas e assim por diante, que é definido para o nosso metabolismo. Já a estrutura de espécie para espécie, ela varia, né, pois são sujeitas a modificações morfofisiológicas. Quando falando de morfofisiológicos, falando de aspectos anatômicos ou, né, morfológicos, as formas e as funções, por isso fisiológico, devido ao acoplamento estrutural que fazem com as moléculas resultantes de sua nutrição, autotrófica ou heterotrófica. Quando eu estou falando aqui, né, de acoplamento estrutural, eu estou falando do metabolismo. O metabolismo ele é basicamente dividido em catabolismo e anabolismo. O catabolismo ele quebra as moléculas maiores vindas da alimentação e transforma em moléculas menores
passíveis de serem absorvidas pelas células. Lá nas células vai ocorrer o processo de anabolismo, onde essas moléculas menores serão reconstruídas de acordo com os interesses das células. E o que permanecer na célula vai ser utilizado para construir proteínas, cloroplastos, membrana plasmática e assim por diante, e o que não for utilizado vai ser excretado, né? Ou seja, por forma de suor, urina ou defecação. Então, todos os tipos de células, né, correspondem a unidades autopoéticas, como está mostrando ali na figura ao lado. Nós temos aqui uma célula procariótica, nós temos uma célula eucariótica animal, uma célula vegetal e uma célula de um fungo. Percebam que elas são um pouquinho diferentes uma da outra por causa desse acoplamento estrutural, mas todas elas possuem membrana plasmática e possuem algum sistema metabólico autônomo, né? É isso que torna elas a unidade da vida, isso que é a vida, né? Ter essa autonomia em fazer o seu metabolismo, seja de forma autotrófica, ou seja, fazendo fotossíntese, ou de forma heterotrófica, fazendo, então, a alimentação de outros organismos vivos, como é o caso de nós, seres humanos, que somos consumidores, que precisamos nos alimentar de outros organismos vivos para obter nossa energia química para pegar e realizar, então, nossos processos metabólicos. Bom, quando a gente está falando de vida, a gente pode falar num nível de organização de vida. E a hipótese dos coacervados, ela consegue, então, nos elucidar muito melhor isso, né? A hipótese dos coacervados, ela foi postulada por Oparin Haldane, que hoje é conhecida como teoria da evolução química, que ela diz que o nível pré-biótico da vida começa lá no átomo. Depois nós temos as moléculas, né, formando ali seus complexos supramoleculares, para depois formar organelas, né, que são partes constituintes da célula, ou seja, componentes integrados da minha célula, ou do meu sistema autopoético, ou do meu sistema autossustentável, como vocês preferirem. Depois nós temos aqui a primeira linha biótica, que seria a partir da célula, né, onde começa a vida, que a célula é a unidade de todos os seres vivos, a unidade fundamental de todos os seres vivos. Então, um conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos formam os órgãos, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas formam organismos, conjunto de organismos forma população, conjunto de organismos de espécies diferentes formam comunidades, conjuntos de organismos em regiões geográficas maiores, né, de espécies diferentes que possuem suas interações ecológicas ali, né, então é chamado de ecossistema, e esse globo que perfaz tudo isso seria a nossa biosfera. Então, aqui eu trago uma frase impactante para vocês, né? Todos os seres vivos são e transmitem algoritmos. Quando a gente fala de algoritmos, a gente está falando de um conjunto de instruções para realizar alguma coisa, né? Então, isso que é um algoritmo. Por exemplo, uma receita de bolo, ela é um algoritmo. Um código de programação, né, é um algoritmo. Então, em computação, né, ou a palavra computação significa basicamente processamento de dados ou processamento de informação, e informação significa o ato de formar. E algoritmo, então, como eu falei para você anteriormente, é um conjunto de instruções que dizem ao computador o que ele deve fazer. Então, os seres vivos são construídos por células e nas células há um conjunto de instruções que diz ao ser vivo o que ele deve fazer para sobreviver e se reproduzir, que é chamado de gene, e um mecanismo para transmitir essas informações para outros corpos biológicos, que é chamado de metabolismo. A célula processa informações moleculares. Este processamento ocorre através de um algoritmo, que significa sobreviva e se reproduza. Assim, podemos dizer que sim, os seres vivos podem ser considerados algoritmos, né, ou máquinas, né, movidas por algoritmos. Além disso, os processos de computação e automação ocorrentes em nossos dias, conseguimos computar e transformar em dados quantitativos praticamente tudo, inclusive colônias de bactérias, alcateias, de lobos, sociedades humanas, etc. Ou seja, a gente consegue quantificar tudo atualmente, inclusive a taxa de mutação de uma bactéria. Lembrando que a evolução, ela nada mais é que um conjunto de modificações que ocorrem dentro das populações e dentro de um próprio indivíduo, né, que ocorre ao longo do tempo geológico. Então, lembrando que o que eu falei ali de metabolismo e acoplamento estrutural, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu estou falando de catabolismo, né? Quando eu estou falando de metabolismo, desculpa, é o conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos para a homeostase. A homeostase nada mais é que um equilíbrio químico que tem no nosso organismo. Lembrando que a definição mais aceita de vida hoje é sistema químico
autossustentável, capaz de evolução darwiniana. Então, quando eu estou falando de metabolismo, estou falando aqui do meu catabolismo, que é a degradação de moléculas complexas para transformar em moléculas simples e liberar energia. Quando eu libero essa energia ela é absorvida, essas moléculas simples sofrem uma síntese, né, ou seja, elas são reconstruídas e formam moléculas complexas. Quando eu estou falando de acoplamento estrutural, eu posso pegar e dar um exemplo muito claro aqui nesse jogo de baralho. Percebam que eu tenho um molde inicial, ou seja, todas as cartas elas estão organizadas com o mesmo naipe, né, porém em sequência crescente. Depois eu tenho um organismo A, cuja a sequencial numeral e ordem crescente, e a cada 3 cartas modifica o naipe, permanece a mesma sequência de contagem crescente, ou seja, eu tenho aqui 2 jogos, né, de contagem crescente, e a cada um jogo que eu paro, eu continuo essa contagem sequente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porém eu modifico o naipe. Aqui, nesse exemplo, eu tenho o organismo B, e daí eu tenho, a única regra é permanecer na contagem crescente, independente do naipe. Então, eu tenho aqui 8, 9, 10, seria 11 aqui, tá, gente? 11, 12, 13. Só que aqui, ó, nessa região, eu não estou interessado, tá? Que seja de naipe igual, né? Ou que faça jogo de naipe igual. Eu só quero pegar e fazer em ordem crescente. E aqui nesse organismo C, por exemplo, eu só tenho repetições numéricas com naipes diferentes. Então, eu tenho um de ouro, um de oás, né? De paus e assim por diante. Imagine agora que isso daqui é o nosso genoma, certo? Essas pequenas modificações, elas ocorrem em decorrente ao nosso metabolismo. Ou seja, se o nosso metabolismo está absorvendo nutrientes do meio, absorvendo interações do meio, ele vai pegar e modificar seu processo de quebrar e sintetizar a molécula de acordo com a disponibilidade de nutrientes ou de disponibilidade de moléculas do meio. Com isso, ele vai fazer, então, pequenas trocas, pequenas alterações a níveis moleculares, ou melhor, a nível genético, e com isso vai gerando pequenas modificações no indivíduo, e esse indivíduo, se chega na idade reprodutiva, ele pode transmitir essas características para o seu filho, para sua prole, e daí, consecutivamente, a gente vai estar gerando aí um processo de mutação gradual que, ao decorrer do tempo geológico, vai ser chamado de evolução, porque ele vai gerar um processo aí de especiação, ou seja, de formação de uma nova espécie. Então, aqui a gente pode destacar 6 características fundamentais de todos os seres vivos, que, inclusive, é utilizada para pesquisas sobre vida fora da Terra, que é a interação com o meio aquoso, a formação de moléculas orgânicas, a compartimentação, a geração e propagação de informação através de genes ou memes, o metabolismo autônomo e a evolução. Então, a interação com o meio aquoso, segundo a teoria dos conservados, a vida surgiu no meio aquoso, em associação com os substratos rochosos. O corpo dos seres vivos é formado por uma grande quantidade de água, cerca de 80%, e quantidades menores de sais minerais e compostos orgânicos. Todos os seres vivos que conhecemos interagem com a água e suas propriedades físico-químicas para sua sobrevivência. Então, quando a gente fala de formação de moléculas orgânicas, os seres vivos que a gente conhece são formados de carbono e hidrogênio, basicamente, né, ou de hidrocarbonetos, com a presença de nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, que é mais chamada aqueles CHOMPs, que é a sigla desses elementos químicos que formam os seres vivos. Essas moléculas que constituem os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, o carbono, por exemplo, ele é considerado o andaime da vida, pois consegue estabelecer ligações com uma grande quantidade de átomos e moléculas, inclusive com ele mesmo, como mostra aqui nessa imagem do lado. Eu tenho a compartimentação, ou seja, um ser vivo deve estar delimitado por um compartimento de modo a manter o meio interno estável. Apesar de delimitado, não deve estar totalmente isolado, pois sem trocas de substâncias com o meio, não é capaz de sobreviver. Por isso, então, o acoplamento estrutural. No caso dos seres vivos que conhecemos, esses compartimentos são as células, delimitadas por membrana plasmática semipermeável, que é uma estrutura que separa o conteúdo celular do meio externo e que permite trocas seletivas com ele. Então, aqui também nós temos a geração e propagação de informação, ou seja, um ser vivo deve conter em si toda a informação necessária para a manutenção e reprodução. A hereditariedade dessas informações é contida e promovida por moléculas, no caso dos seres vivos que conhecemos, está no DNA.
Então, aqui a gente tem duas ramificações, uma associada à teoria do gene egoísta, né? Na verdade, as duas associadas à teoria do gene egoísta, que é gene e meme. Gene, né, é a porção de DNA responsável pela codificação de uma proteína, né? As proteínas, elas é que dão estrutura e forma para os nossos corpos biológicos, e um meme é uma transmissão de informação por redes neurais de alta complexidade e plasticidade, ou seja, qualquer informação, imagem, música, até mesmo esse vídeo que vocês estão assistindo, ele pode ser considerado um meme, que ele vai formar, então, o seu complexo memético, que nada mais é que suas memórias. Bom, depois nós temos o metabolismo autônomo, que nada mais é que o conjunto de reações químicas que fornecem energia e produzem moléculas orgânicas, as quais são utilizadas na construção ou regulação de um sistema. No caso dos seres vivos que conhecemos, podemos dar como exemplo de metabolismo a fotossíntese, que é feita pelos clorofilados, que utiliza a energia do sol, água e gás carbônico na formação de suas substâncias orgânicas fundamentais para a vida, no caso, a glicose. Outro exemplo é a respiração celular, em que as moléculas orgânicas são quebradas na presença de gás oxigênio, formando o gás carbônico e água e fornecendo energia para as demais atividades metabólicas da célula. E, por final, nós temos aqui a evolução, né, que os sistemas vivos que conhecemos geram descendências com variações hereditáveis, né, e, assim, suscetíveis aos processos evolutivos. A NASA define vida como um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana, que é a evolução seleção natural, né, que é onde eu seleciono aquelas características, que nem eu dei aquele exemplo ali nos naipes, né, eu seleciono aquelas características genéticas que vão permanecer de acordo com a idade reprodutiva e a reprodução do organismo. Aqui, algumas especificações, né, o DNA é o nosso código de programação de corpos biológicos, né, ou seja, na imagem direita nós temos a estrutura básica de um DNA com ácido carboxílico, né, ou ácido desoxirribonucleico, com uma dupla fita de DNA e que é formato de pentose, açúcares e fosfatos, né, que ali tem fósforo junto. Enquanto seu interior é formado por bases nitrogenadas que podem associar com pares específicos, no caso a adenosina, que é chamada de A timina, que é chamada de T, a citosina, que é chamada ali de C, é o código C, a guanina, que é o G, e que isso é válido para todas as espécies, desde uma bactéria até o ser humano. Contudo, acima temos uma lince canadense, como a gente pode ver aqui, e abaixo nós temos uma lince californiana. Podemos notar com toda clareza que ambos são felinos e são muito próximos geneticamente. Porém, existe um abismo de acoplamentos estruturais que as unidades autopoéticas ou as células que revestem esses corpos fizeram para adaptar-se ao meio onde vivem, no caso, a seleção natural ou evolução darwiniana. Então, o acoplamento estrutural, né, para esses acoplamentos especificamente, eles modificam tanto a estrutura celular das linfes a ponto de alterar até mesmo suas informações genéticas e dividi-las em duas espécies diferentes. Isso não quer dizer que deixaram de ser felinos, eucariontes ou heterotróficos carnívoros. Isso quer dizer que, em um indivíduo, o metabolismo está trabalhando para produzir mais gordura em prol da retenção de calor, enquanto em outro está agindo na finura do pelo para liberar mais calor, de acordo com a adaptação do clima da região. Então, quando a gente está falando aqui em questão de bases nitrogenadas, que é o que gera essas informações hereditárias, nós podemos comparar aqui os mamíferos, como camundongo, humanos, elefante africano e baleia cachalote, e a quantidade de bases nitrogenadas, e a massa, o tempo de gestação e a longevidade. Então, a gente vai ver que um camundongo, por exemplo, ele tem 2,6 bilhões de bases nitrogenadas, em contrapartida, uma baleia cachalote tem 2,3 bilhões de bases nitrogenadas. Ou seja, a quantidade de bases nitrogenadas não tem nada a ver com a quantidade de corpo que ela vai formar, ou com a quantidade de proteína que ela vai despender. Ela tem a ver com a programação de proteínas específicas ou de moléculas específicas que aquele corpo vai precisar para se adaptar àquele meio. Né? Então, até a própria massa aqui, ó, por exemplo, a baleia cachalote pesa cerca de 3,5 a 5,7 toneladas, enquanto um camundongo aqui pode pesar, no máximo, aí, 1,9 gramas, 19 gramas. Né? Então, nós temos aqui o tempo de gestação do camundongo, é 20 dias, enquanto aqui da baleia cachalote, 16 meses. Então, obviamente, poderia citar outras inúmeras variações, como também a coloração, que serve para camuflagem, porém o foco é que o genoma, que é um conjunto total de informações genéticas de um indivíduo, pode variar em número, ou seja, quantidade, e posições de bases nitrogenadas,
e isso ocorre graças ao covariância estrutural ligado ao algoritmo básico, que é sobreviva e se reproduza, né, que está atrelado à seleção natural. Bom, então, a partir dessa introdução, a gente começa, então, o nosso resumão. Nós estudamos, ao longo do semestre, a teoria da origem da vida, né, que a gente resumiu aqui nesse quadro do Descomplica, que é bem interessante. Então, nós temos um conflito ali dentre as concepções da antiguidade e para a Idade Moderna, que é a abiogênese, ou seja, aquela ideia de geração de vida espontânea, né, ou seja, a vida surgiu através da matéria bruta, né, é uma ideia postulada ali por Aristóteles e teve um apoio da Igreja Católica, porque eles acreditavam no fixismo, ou seja, as espécies brotaram assim do nada e elas permanecem assim pro resto das vidas delas. Então, o conceito de biogênese, ele também foi defendido ali por alguns cientistas, né, como como aqui o experimento de Redd, o Francisco Redd, que ele pegou e fez um experimento com um potinho aberto e potinho fechado, né? E esse potinho tinha carne em putrefação, né? Em apodrecimento. E daí ele percebeu que com o potinho aberto, as moscas começaram a pousar e surgiram larvas que geraram outras moscas. Né? E depois, com o potinho fechado, o Francesco ele percebeu que esse potinho ele não sofreu tanta alteração assim, a carne não sofreu tanta alteração. Com esse experimento, o Francesco Redi, ele é o primeiro a pegar e postular o conceito de biogênese, ou seja, a vida só pode existir através de outra pré-existente, não surgiu do nada, assim, da matéria bruta, certo? E daí, com isso, surgiu uma disputa muito grande ali da corrente ideológica entre a biogênese e entre a biogênese. E daí nós temos os experimentos de Nenderham e os experimentos de Spallanzani. O Nenderham, que defendia a biogênese ali na Idade Moderna, ele pegou e utilizou, então, substâncias orgânicas nutritivas, né, e colocou num recipiente de vidro e aqueceu, e ele pegou e deixou os potinhos dele aberto, né, como sugeriu ali o experimento do Francisco Redi, e daí, com isso, ele pegou e percebeu, né, que as partículas desapareceram por um tempo, mas depois começou a brotar ali um monte de bactérias, micro-organismos e assim por diante. Com isso, ele acreditava que o surgimento da vida de forma espontânea, ele tinha um princípio vital que estava talvez associado, né, uma hipótese aí, associado ao ar atmosférico. Já o Spallanzani, ele pegou e já fez um outro experimento que tapou os potinhos, como pega e sugere também o experimento do Red. E daí, então, ele pegou e fez o mesmo experimento do Nenderham, só que com os potinhos fechados, e daí, quando ele abriu o potinho, ele percebeu, pam, que surgiu a vida. Então, isso pegou e meio que deu uma noção um pouco maior que tinha micro-organismos no próprio ar atmosférico. Daí, para acabar com essa disputa de vez, veio o experimento de Pasteur. Só que o Pasteur, ele pegou e utilizou um vidro um pouco diferente, que é chamado pescoço de cisne, e daí, com isso, ele pegou e testou as duas hipóteses juntas, a com um vidro fechado e o vidro aberto. Ou seja, ele pegou, com esse vidro pescoço de cisne, ele oportunizou a passagem do ar atmosférico no momento da vaporização da água, do caldo nutritivo. Com isso, ele pegou e percebeu que um tempo ali ficou sem vida, por causa do processo de esterilização, obviamente, né, que ele esterilizou todo o recipiente, e daí, quando ele pegou e quebrou, voltou a ficar contaminado. Então, ele percebeu que a vida só poderia existir através de outra pré-existente, porque existia micro-organismos no nosso ar atmosférico. Porém, todavia, entretanto, aquela ideia de geração de vida espontânea, né, ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Quando a gente descobriu que as células são as unidades básicas dos seres vivos e que uma célula só pode existir através de outra pré-existente, segundo a teoria da biogênese, ainda ficou aquela dúvida, tá, mas e como surgiu a primeira célula? Daí, buscando responder essa pergunta, veio a teoria de Oparin-Haldane, que seria a hipótese dos conservados, né, que depois virou a teoria da evolução química. Então, a teoria do Oparin-Haldane, ela diz que existiam, então, certas moléculas como água, gás hidrogênio, amônio e metano na nossa atmosfera primitiva, e esses componentes associados a grandes tempestades com altas descargas elétricas, esses componentes foram depositados, então, na água, né? Então, as moléculas mais complexas foram surgindo, né? Os primeiros aminoácidos e proteínas, né?
por causa dessas descargas elétricas, porque, tipo, essas moléculas eram tiradas da atmosfera, colocadas na hidrosfera através do ciclo da água, né? E a partir disso, com esses raios das altas tempestades e atividade geológica a mil acontecendo, surgiram então os primeiros aminoácidos, esses aminoácidos construíram as primeiras proteínas e com isso surgiu o primeiro organismo vivo procariota. Só que ainda tinha uma pergunta, né? Isso era uma hipótese e que foi confirmada depois, desculpa, ali pelo experimento de Fox e Miller em 1953, que eles pegaram e simularam todas essas condições estipuladas pela hipótese dos conservados, né? E formularam então, finalmente, comprovaram no caso, a teoria da evolução química. Então, com isso, a teoria da evolução química, ela abriu precedentes para a gente entender qual era o metabolismo primordial. E o metabolismo primordial, então, ele está associado a uma hipótese, né, que é a mais aceita atualmente, a hipótese heterotrófica. Então, ela diz que o primeiro ser vivo ele era unicelular, procarionte, anaeróbico, que não tinha muito oxigênio disponível na nossa atmosfera primitiva, e heterotrófico fermentador. Através da fermentação, foi começando a se liberar dióxido de carbono na nossa atmosfera, com isso surgiu os primeiros fotossintetizantes, né, como as plantas e algas, e elas liberaram as primeiras formas de oxigênio, né, livre, em formato gasoso na nossa atmosfera, e com isso oportunizou o surgimento de organismos aeróbicos, como nós, seres humanos, que fazem respiração celular. Por fim, nós temos a teoria cosmozoica, ou a panspermia cósmica, que ela defende a ideia que a vida teria surgido através de esporos vindos do espaço presente em meteoritos, como em cauda de cometas. Essa teoria ela é reforçada pela presença de cianeto, que é uma molécula com carbono e nitrogênio, uma molécula que é um íon, na verdade, né? Basicamente um ânion, que é negativo, e essa molécula, como tem carbono e nitrogênio, que são alguns elementos básicos para o surgimento da vida, né? O carbono está atrelado ali às proteínas, carboidratos, e o nitrogênio está atrelado às bases nitrogenadas que compõem o nosso DNA. Com isso, nós temos aí uma especulação muito grande que talvez a vida tenha surgido aí em várias partes do nosso universo, de forma independente, em condições climáticas independentes, e que, por interação extraplanetária, né, nós temos, então, o surgimento dessas primeiras moléculas. Bom, saindo, então, dessa parte da origem da vida e adentrando os princípios da ecologia, nós temos alguns conceitos básicos aqui de ecologia, né? A ecologia, ela é a relação dos seres vivos, não só a relação dos seres vivos entre si, mas também com o meio. Então, com isso, nós temos alguns conceitos como o habitat, que é o lugar onde os seres vivos moram, o nicho ecológico, que é as atividades que eles são especializados, como em pegar e subir em árvores, pular e assim por diante. A população, que seria o conjunto de organismos de uma mesma espécie que habitam uma região geográfica. Depois, uma comunidade, que é conjunto de organismos de espécies diferentes que habitam a mesma região geográfica. Então, nós temos aqui como os ecossistemas, que reúne componentes bióticos e abióticos da paisagem. Né? Quando eu falo bióticos, são seres vivos, abióticos são os minerais, né, que tem ali na volta, as rochas, solo e assim por diante. Os biomas, né, nós podemos citar ali como principais biomas brasileiros, nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Biomas nada mais são que regiões morfoclimáticas, ou seja, que elas são regidas pelo clima, né? Então elas têm ali uma questão climática que define o tipo florestal que vai ter. Esse tipo florestal automaticamente vai definir ou vai selecionar qual tipo de animais e outros organismos terão ali naquela região. Quando a gente está falando de biosfera, que é o nível mais alto, né, da nossa escala ali biológica, né, que corresponde a todos os nichos de vida, nós falamos do talassociclo, que corresponde aos ciclos marítimos, o liminociclo, que corresponde aos ciclos de água doce, e o epiciclo, que corresponde aos biomas terrestres, como a gente citou ali anteriormente, os biomas brasileiros, e a gente pode citar também os ecótonos, que são regiões de transição entre biomas, como o manguezal e as matas de cocais. Quando a gente fala também de relações ecológicas, né, a gente pode falar aqui da ecobiose e a alelobiose, né? A ecobiose, nós temos aqui que é a relação entre os seres vivos e o meio, e a alelobiose é a relação entre os seres vivos em si. Então, quando a gente está falando dessas relações, a gente pode ter uma relação intraespecífica, que ocorre em indivíduos que pertencem à mesma espécie, e interespecífica, que ocorre em indivíduos
que pertencem a espécies diferentes. E essas relações podem ser tanto harmônicas, como é o caso da colônia e sociedade, onde os dois organismos saem beneficiados, ou podem ser desarmônicas, onde, por exemplo, canibalismo e competição interespecífica, o canibalismo um sai ganhando ou sai perdendo, enquanto a competição, né, os dois sempre saem perdendo ali, porque eles são da mesma espécie. Depois ali, na interespecífica, nós temos aqui as desarmônicas, como a predação, né, nós temos o parasitismo, nós temos o anibalismo, né, como, por exemplo, aqui, lançar agrotóxicos nos plantios, nós temos aqui a competição interespecífica, né, que eu estou competindo com espécies diferentes por alimento e tal, quando a gente tem o mesmo nicho. Depois eu tenho o comensalismo, né, que ele está pegando, daí já são as relações harmônicas, né, comensalismo, por exemplo, um peixinho aqui limpando a barbatana de um tubarão ou de uma baleia. Nós temos o mutualismo, qual é o caso de alguns protozoários que vivem no estômago de seres ruminantes, ajudando a degradar a celulose. Nós temos a protocooperação, aqui, ó, uma limpeza, né, entre onde está limpando, né, por exemplo, desculpa, o comensalismo, pessoal, aqui, só corrigindo, o comensalismo, aqui na baleia, por exemplo, né, e esse peixinho, nós temos que o peixinho está se beneficiando porque ele está se protegendo da baleia, mas a baleia também não vai fazer nada para ele porque não é o tipo de alimentação que ela quer naquele momento. Então ele vai se proteger porque ela é grandona, né, então vai meter medo nos predadores e ao mesmo tempo ele vai conseguir se alimentar do resto que a baleia está se alimentando. Então um se é beneficiado e o outro não está nem aí. Agora, aqui nesse, por exemplo, nós temos a protocooperação, os dois são beneficiados. O jacaré, por exemplo, ele, quando ele se alimenta, ele acaba ficando com algumas coisinhas presas no dente, né? E daí, com isso, esse pássaro aqui, essa ave, ela consegue, então, retirar essa sujeira dos dentes do jacaré, e com isso os dois acabam sendo beneficiados. Já no inquilinismo, a gente pode citar o epifismo, né, que ele acaba, algumas epífitas acabam se apropriando ali de espécies de árvores, principalmente, e que ela não vai pegar e extrair os nutrientes da árvore em questão, porque ela vai ter seu próprio sistema de extração de nutrientes, mas ela vai estar, então, ocupando ali uma região daquele organismo. Bom, ainda na parte de ecologia, a gente pode citar aqui os ciclos biogeoquímicos, e com isso a gente pode destacar o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, de nitrogênio e carbono. O ciclo da água, ele é destacado pelo ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto é a evaporação, a condensação, a precipitação, né? Então, quando eu estou falando de evaporação, eu estou falando que a água, ela está retornando, no caso, né? O ciclo da água, ele começa, desculpa, né, com a parte líquida, né, na parte que eu tenho ali os mares, oceanos e assim por diante. E com isso ocorre a evaporação, onde ela vai se concentrando em formato de nuvens até formar a condensação, ou seja, tipo, de formato gasoso, ela vai estar em formato líquido e vai estar em suspensão no ar atmosférico. Quando elas vão se aglutinando, ela vai formar a precipitação e com isso ela vai pegar e começar no seu ciclo longo, que é a infiltração. A água é infiltrada, né, no solo, e daí com isso ela consegue irrigar o solo e fazer com que as plantas, principalmente, utilizem essa água, e também nós, seres vivos, nós como seres vivos, né, sendo seres que precisam de água para sobreviver, a gente também utilize, e essas plantas, e até mesmo nós, elas acabam evaporando essa água, né, então ocorre a evapotranspiração, e que joga de novo essa água lá para a nossa atmosfera e começa o ciclo tudo de novo. Já no ciclo do oxigênio, nós podemos destacar aqui que ele está diretamente atrelado ao nosso ciclo do carbono também, tá? Então, ele começa aqui na fotossíntese, que ela libera o oxigênio para a nossa atmosfera. Então, o oxigênio atmosférico, ele é fixado pelos organismos vivos através da respiração. Então, ou seja, os organismos que fazem respiração aeróbica, eles inalam o oxigênio e conseguem fixar esse oxigênio atmosférico para os seus processos metabólicos, e também ele pode ser utilizado na queima de combustíveis fósseis, porque eu preciso de oxigênio para fazer uma reação de combustão com, no mínimo, um dióxido de carbono ou um hidrocarboneto, né? Então, ele que envolve carbono, hidrogênio e oxigênio. Já o ciclo do carbono, ele é retirado da atmosfera durante o processo da fotossíntese, né? E ele retorna à atmosfera durante o processo da respiração, que a gente elimina o dióxido de carbono. Então, ele faz sentido contrário do oxigênio. E quando os organismos morrem, pode acabar formando combustíveis fósseis como petróleo. E esse petróleo a gente acaba liberando, né, esse dióxido de carbono de novo na nossa atmosfera através da queima desses combustíveis fósseis. Já o ciclo do nitrogênio, né, ele já é um pouquinho diferente,
né, ele ocorre ali, tem o processo de fixação primeiro, né, que é a ação de bactérias fixadoras, né, ou seja, as bactérias fixadoras, elas normalmente estão atreladas a uma simbiose com as plantas ali em rizomas, né, e esses rizomas, eles vão acabar, então, fazendo essa extração do nitrogênio atmosférico para servir de nutrição para as plantas. Então, eles absorvem oxigênio para o solo, né, e através do mutualismo com raízes, principalmente de leguminosas. E daí vai ser formado a amônia, e ocorre, então, a nitrificação. E essa nitrificação está associada, então, à nitração e à nitrosação. E essa nitrosação, então, vai formar ali o amônio e tal, aquela coisa toda, e depois vai rolar ali o processo de desnitrificação, né, e liberando ali o nitrato no solo, que é absorvido pelas plantas. Então, voltando aqui, nós temos o processo de fixação, que começa nas bactérias. Depois dessa fixação, nós temos a amônia, certo? No caso, o processo de amonificação, né? Nós temos aí o processo de amônia, né? Daí, na amônia, ela passa pelo processo de nitração e o processo de nitrosação, que é chamado de nitrificação, para formar o nitrato, que, de novo, aí é absorvido pelas plantas e assim por diante, tá? Então, esse é o ciclo básico. Para a gente entender um pouco melhor aqui o ciclo do nitrogênio, vale a pena dar uma assistida na aula dos ciclos biogeoquímicos. Bom, aqui a gente pode destacar alguns desastres ambientais, né? Então, esses desastres ambientais normalmente ocorrem por causa de alterações nos ecossistemas e, com isso, ocorre um desequilíbrio ecológico devido a essas ações humanas. Algumas das principais causas são a industrialização e poluição sonora, visual, hídrica, atmosférica ou dos solos, e algumas formas de combate nós temos ali o reflorestamento, o consumo consciente, menos agrotóxicos, menos gás poluentes, etc. Então, aqui nós temos o destaque com a magnificação trófica, que nada mais é que o acúmulo de toxinas através das cadeias tróficas, ou seja, por exemplo, eu estou jogando um agrotóxico ali nas plantinhas, daí a vaquinha vai comer esse agrotóxico, e daí esse agrotóxico vai pegar e ficar impregnado na rede metabólica da vaca, e daí com isso, quando eu for fazer um churrasco, por exemplo, eu vou me alimentar dessa mesma toxina e vai acabar afetando a saúde do corpo humano, por exemplo. Isso seria uma magnificação trófica. Daí nós temos aqui a maré negra. A maré negra, ela nada mais é causada pelo vazamento de petróleo, né? E com isso ela acaba, então, deixando cheio de gordura alguns animais e, inclusive, impedindo, né, que a luz ultrapasse a lâmina d'água para alguns organismos fotossintetizantes, como as algas diatomáceas, que produzem a maior taxa de oxigênio para a nossa atmosfera. Então, a maré negra, ela ajuda, então, no processo de magnificação trófica também, né, porque ela acaba acumulando também matéria orgânica nos corpos de água, e normalmente é causada pelo excesso de nutrientes que ocorre ali. Então, com isso, ocorre uma multiplicação de decompositores e um consumo excessivo de oxigênio que reduz ainda mais o oxigênio disponível ali na água, nos corpos d'água. Nós podemos destacar a inversão térmica, né? A inversão térmica é quando eu tenho grande quantidade de gases poluentes ali, né, impedindo, então, que o ar frio ele consiga subir, né, e com isso fazer o processo de ciclagem com o ar quente. Então, nós temos a pressão atmosférica, fazendo com que o ar quente permaneça ali e alguns gases acabam impedindo, né, que esse ar frio pegue e retorne para o seu processo natural ali de inversão térmica, de ciclo térmico, e daí com isso ele acaba voltando, né, e deixando as cidades mais frias ou mais quentes, gerando um tampão. Né, e esse tampão, normalmente a gente chama de efeito estufa. O efeito estufa, ele, na verdade, é um efeito natural, né, ocasionado aí pela nossa camada de ozônio, né, que ela é uma camada que protege contra alguns raios ultravioleta que são prejudiciais para a nossa saúde, que inclusive podem causar câncer de pele. E com isso, né, quando a gente acaba liberando esses gases poluentes e acaba impedindo que esse ciclo térmico, a temperatura do nosso planeta ela pode aumentar, porque eu estou liberando muito dióxido de carbono ele possui uma taxa de aquecimento muito alta. E, ao mesmo tempo, quando a gente emite gases poluentes, como CFCs, o cloro, fluorocarbonetos, a gente acaba perfurando a camada de ozônio, e com isso a gente faz com que alguns raios ultravioletas ultrapassem, gerando mais incidência aí de câncer de pele. Por fim, nós temos a chuva ácida, que é decorrente a processos industriais, com a liberação de alguns
ácidos nitrosos e também sulfurosos, né, como, por exemplo, em indústrias que fabricam pneus, e daí, com isso, tem a formação da chuva ácida, que nada mais é que diminui a quantidade do pH de 7 para 5 ou 4, e acaba danificando estruturas arquitetônicas e até mesmo pode aí danificar a pele de alguns indivíduos, dependendo da acidez, obviamente, que foram expostos a essa chuva ácida. Bom, aqui nós podemos citar também a química ambiental, que está atrelada à nossa aula. Nós temos aqui o efeito estufa, de novo, né, como eu falei para vocês. Ele é um fenômeno natural, provindo, né, de processos químicos que ocorrem na natureza. Ele é agravado, no caso, por causa da liberação de gases poluentes. Então, ou seja, esses gases, os combustíveis fósseis, como gasolina, gás natural, petróleo, carvão, de origem da decomposição desses resíduos orgânicos, mas nós já temos alternativas, né, para pegar e combater isso, como os biocombustíveis, que eles não emitem gases do efeito estufa, têm origem de vegetais e plantas, e o saldo de gases do efeito estufa liberado pela combustão é zero. Então, nós temos como exemplo aqui o bioálcool, que é proveniente da fermentação da sacarose. Nós temos o biodiesel, que vem de óleos vegetais, e o biogás, que é proveniente da fermentação da matéria orgânica, né, como metano, por exemplo. Bom, a chuva ácida, né, aqui eu vou deixar para o professor de química, ou professora de química, explicar um pouco melhor para vocês essas reações químicas, mas basicamente o que ocorre aqui é uma alteração no pH, devido à exposição com alguns elementos químicos, né, como o dióxido de carbono, ele acaba se associando com o gás de nitrogênio e acaba formando ali o ácido carbônico, né. Então, por exemplo, que vai acabar reduzindo esse pH. E depois nós temos aqui a camada de ozônio, né, que ela acaba sendo destruída, né, por causa de uma reação química que também acontece, né, que vai retirar, né, os gases clorofluorcarbonetos, eles têm uma alta reatividade com oxigênio, então ele acaba retirando uma molécula do oxigênio, transformando um oxigênio livre, né, aquele respirável, o O2, da camada de ozônio, que é o O3. E daí, com isso, ele vai diminuir essa capacidade de filtrar os raios ultravioletas. Hoje, a gente já se fala em desenvolvimento sustentável, que está baseado nos 3 R's, né, ali, reduzir, reutilizar e reciclar, que são os nosso ciclo do resíduo atual. Bom, agora, por fim, vamos falar um pouquinho de biogeografia. Aqui nós temos alguns tipos climáticos para pegar e destacar, como polares, temperados, mediterrâneos, tropicais, equatoriais, subtropicais, desérticos, áridos e semiáridos. Lembrando que a caracterização da vegetação, ela está diretamente atrelada à intensidade de luz que ela recebe de acordo com a posição geográfica que ela está no planeta, ou numa região continental como o Brasil. Então, as regiões polares, né, elas ocorrem em latitudes extremas, lembrando que latitude, ela parte do ponto do Equador, então, ela ocorre em latitudes extremas, próximos aos círculos polares árticos e antárticos, e grande variação da duração do dia e da noite. Baixas temperaturas do ano, máxima de 10 graus no verão, e por esse motivo as regiões polares ficam constantemente cobertas por gelo e neve. Climas temperados apresentam 4 estações bem definidas, há uma diferença entre locais próximos que estão longe do mar. Esse tipo de clima se divide em marítimo, onde as temperaturas são constantes, e continental, que verões quentes e invernos frios e secos. Já o Mediterrâneo são verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos, e chuva de outono e no inverno. Depois, os tropicais, nós temos quentes o ano inteiro, 2 estações, verão chuvoso e inverno seco, apresentam variações em função da altitude, da maritimidade, da continentalidade. Ele é mais comum nos territórios brasileiros, apresentando assim uma temperatura mais elevada ao ano todo. Equatorial, ocorre na faixa equatorial, temperaturas elevadas e chuvas abundantes o ano todo, com pequena amplitude térmica anual. Sua temperatura anual é maior do que 24 graus. Subtropicais, nas médias latitudes, onde começam a se delimitar as 4 estações, chuvas bem distribuídas, verões quentes e invernos frios, com significativa amplitude térmica anual. Desertos, né, são baixo índice pluviométrico, apresenta temperaturas maiores que 40 graus, porém, à noite pode chegar até 0 grau, predominando o inverno. Áridos,
extrema falta de umidade, elevadas amplitudes térmicas diárias e sazonais, chuvas inferiores a 250 milímetros anuais, e semiáridos são climas de transição, chuvas escassas e irregulares, encontradas tanto nas regiões tropicais quanto em zonas temperadas, que apresentam invernos frios. Aqui nós temos, então, alguns conceitos atrelados ao tipo de adaptação vegetal, né, relacionado ao clima, como as acidofoliadas, que são espécies que possuem folhas em forma de agulhas, como pinheiros. Quanto menor a superfície das folhas, menos intensa é a transpiração e maior a retenção de água pela planta. A arbustiva, que é a formação vegetal de porte médio. As calcifolias, que são plantas que perdem as folhas em épocas muito frias ou secas do ano. As coníferas são árvores com aparelho reprodutor em forma de cone, no caso os pinheiros. A decídua, ou de folhas cauducas, disse que é uma planta que perde as folhas em certas épocas do ano, sobretudo no inverno. As higrófilas, que são plantas adaptadas a muita umidade, ou seja, climas úmidos, sendo necessariamente perenes, apresentam folhas durante o ano todo. As latifoliadas, plantas de folhas largas de regiões muito úmidas que permitem intensa transpiração. Orófilas, plantas adaptadas a grandes altitudes. Perene, floresta sempre verde, que não perde as folhas em nenhuma estação. As tropolíferas, que são plantas adaptadas à alternância de estação seca e chuvosa. As xerófilas, que são plantas adaptadas à aridez, ou seja, climas secos. A vegetação heterogênea, então, vegetação constituída de grande variedade de espécies, e vegetação homogênea, que é a vegetação constituída de poucas ou de uma única espécie. Aqui nós temos, então, né, aos biomas mundiais, que são a tundra, a taiga, floresta temperada, floresta tropical, campo, savana e deserto, né, que estão atrelados à característica morfoclimática de cada região, né, morfofisiológica, ou morfovegetal de cada região, morfoclimática vegetal, né. E aqui nós temos, né, as regiões do planeta, lembrando que quanto maior a latitude, maior a intensidade solar, com isso maior a diversidade vegetal e automaticamente maior a diversidade de nichos ecológicos e maior a diversidade de animais. Aqui no Brasil nós podemos destacar, então, alguns domínios, né, fitomorfoclimáticos, como Mata Atlântica, Floresta Amazônica, matas intermediárias, manguezais e restingas, florestas de araucárias, matas de cocais, caatinga, campo, cerrado, complexo do Pantanal, pampas, etc. E aqui nós temos um resumão sobre cada bioma. Então, biomas são grandes comunidades de flora e fauna adaptadas a condições climáticas e ecológicas de determinada região. Então, nós temos aqui a Amazônia, né, nosso primeiro, ela pertence a um clima equatorial úmido, são altos índices de pluviosidade e temperatura, ela se localiza na região do norte, limites internacionais ali, né, na Amazônia Legal. Algumas características da vegetação, é uma floresta latifoliada, perennifolia, higrófila e muito heterogênea e biodiversa. A evapotranspiração é muito grande e a alimentação da massa de ar úmida, né, alimentando a massa de ar úmida. Então, ela também corresponde à massa equatorial continental, ou seja, ela forma grandes rios suspensos acima da gente que influenciam muito no nosso clima do planeta. Depois aqui nós temos algumas atividades sócio-histórica, né, ou seja, a economia da borracha e a Zona Franca de Manaus. Depois nós temos aqui alguns impactos ambientais, como o desmatamento, as queimadas, a biopirataria, a expansão da fronteira dos agronegócios, a mineração, o crescimento das hidrelétricas e conflitos por terra. Depois nós temos a caatinga. A caatinga, o tipo de vegetação é adaptada à aridez do solo e períodos de estiagem. Ela está num clima semiárido, baixo regime de chuvas, alta temperatura, rios intermitentes ou temporários. Ela também sofre muito com secas, ou seja, a atuação das células de depressão atmosférica, concentração de recursos hídricos, cisternas, poços artesianos, captação de água da chuva e transposição do Rio São Francisco. E alguns impactos ambientais que a gente pode destacar aqui é o desmatamento acelerado, a obtenção de lenha e pela expansão de pastagem da agricultura. Sem contar nas queimadas, que geram a desertificação, perda gradativa da vegetação em ambientes áridos e extinção de espécies locais. Temos o Cerrado aqui, que se localiza, então, que é o único bioma, né, presente de todas as regiões do país,
um bioma reconhecido nacionalmente, internacionalmente, desculpa, né? É também conhecido como a savana brasileira. Ele é um bioma tropical sazonal, né? Ele é um bioma tropical típico. Ele sofre muito com queimadas naturais, né? Ele é adaptado ao fogo, no caso, né? As sementes de gramíneas, elas se espalham, né, através do fogo. Boa parte da vegetação do cerrado possui casca grossa que atua como protetor térmico devido a esses incêndios. Então, muitas espécies possuem o caule subterrâneo. Existem espécies de cerrados que precisam de fogo para se reproduzir, como algumas espécies de gramíneas. E esse clima que eles residem lá é um aspecto seco, esparso e com predomínio de arbustos, árvores de troncos retorcidos, né? E alguns impactos ambientais associados ao cerrado, as queimadas antrópicas, os desmatamentos, a monocultura, a atividade do agronegócio, e tem alterado severamente a capacidade de resistência da fauna e flora, todas essas queimadas antrópicas. Então, o solo da região é considerado uh, um solo de serragem, né? Ou seja, um solo muito, muito pobre, assim, no quesito, assim, que gera muita queimada, né? E é um clima muito tenso. Ele pode ter tanto muito chuva, muito seco e assim por diante, né? Então, por isso que as folhas lá, elas são adaptadas, né, a todo tipo de clima que possa vir a ter, porque é um clima bem intenso, cerrado. Bom, depois nós temos aqui o Pantanal, né, que ele fica na região ali do Mato Grosso do Sul. Ele reside ali numa planície sedimentar altamente alagável, né? Então, a planície é aluvial, as estações secas e chuvosas bem definidas, tem alta biodiversidade com o maior tamanho no mundo, né? Animais selvagens de ecoturismo, pecuária, né, giram ali. 4,6% do Pantanal encontra-se protegido por unidades de conservação, somente 4,6% do Pantanal, gente, é pouca coisa. E dos biomas brasileiros é o menor de todos. Nós temos aqui a Mata Atlântica, né, que ela pertence ao domínio aí de florestas tropicais. Dela só residem 7% do remanescente florestal. É um dos biomas mais desmatados, se não mais, né, ali depois da floresta amazônica. É um dos hotspots da biodiversidade, lembrando que o hotspot é onde eu tenho um grupo de espécies endêmicas, ou seja, que ocorrem só naquela região, né, e isso ocorre risco de extinção. Ela é formada por mares e morros, ou seja, ela pega toda essa região litorânea do Brasil, né, então ela tem grandes serras, abarca vegetação que se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e alguns dos grandes impactos ambientais é a ocupação humana, a atividade colonial e urbanização, e ali nós temos regiões de ecótonos como mangues e restingas, que nós temos também problemas ali com a urbanização, como alagamento e enchentes. E por fim, nós temos o Pampa, que ele fica num clima subtropical. Ele tem vegetação predominantemente herbácea, né, ou seja, aquelas vegetações mais rasteiras, como campos nativo e formação de gramíneas. O relevo é formado por coxilhas, né, e nós temos aqui que ele tem domínio somente no Rio Grande do Sul, menores médias térmicas do Brasil, né, onde é bem frio, no caso. Depois nós temos aqui o aquífero do Guarani, que é o segundo maior aquífero do mundo em capacidade de armazenamento, que está no nosso bioma em Pampa, ali no Rio Grande do Sul. Depois, alguns impactos ambientais que nós temos é a expansão das pastagens, aglomeração urbana, agricultura, pecuária e a arenização, né. É uma das grandes fontes de variabilidade genética que se encontra ali no bioma Pampa justamente por esse clima extremo ali de frio, né, e de capacidade de regeneração que tem as gramíneas. E daí, com base em tudo isso, para finalizar, nós temos aqui a Agenda Mundial para 2030, né, que a gente pode citar aqui os 7 objetivos da organização da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Então, o primeiro deles é a erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, terceiro, saúde e bem-estar para todos, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumismo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vacina vida na água, né, preservação da vida na água, preservação da vida terrestre,
paz, justiça e instituições eficazes, né, e a parcerias e meios de implementação a esses objetivos. Então, com isso, né, nós temos aí um dever agora, a partir de todo esse conteúdo que eu abordei, além de estudar para a prova, né, nós temos aí um dever social, né, com as nossas futuras gerações, em pegar e tentar ver como a gente pode ajudar para cumprir esses 17 objetivos para a nossa agenda de 2030, como seres humanos, como cidadãos do século XXI. E é isso aí, galera. Aqui eu deixei alguns vídeos de referência e aqui meus contatos. E até a próxima.